Sou uma mulher que trabalha em um emprego padrão em um escritório, 5 dias por semana. Uma coisa que realmente gosto de fazer é cozinhar. Eu preparo o jantar para mim quase todas as noites. Para isso, costumo ir ao mercado comprar ingredientes frescos praticamente um dia sim, outro não. No caminho de casa, tem um Walmart a apenas 1,6 quilômetros do meu apartamento e descobri que lá geralmente os preços são os mais baratos. Então, vou frequentemente a esse lugar para comprar frutas, legumes e proteínas. Às vezes visito outras lojas, mas, de longe, o Walmart é o mais comum para mim. A história aconteceu há alguns meses. Como de costume, parei no Walmart depois do trabalho. Nunca comprava muito, geralmente 4 ou 5 ingredientes, e às vezes, o que mais fosse necessário. Saía do trabalho entre 15 horas e 16 horas, chegando ao Walmart logo depois. Essa loja costumava estar um pouco movimentada. Certo dia, um funcionário da área de hortifruti me cumprimentou. Menciono isso porque, na próxima vez que fui às compras, ele me cumprimentou novamente enquanto eu estava na mesma seção. Pensando bem, eu nunca tinha notado ele antes, mas também nunca prestei muita atenção nos funcionários. Ele era careca, tinha uma barba escura e pequena e era meio corpulento. Parecia muito simpático e, na segunda vez, perguntou como estava o meu dia. Tivemos uma conversa bem básica, de uns 30 segundos, antes de eu dizer que precisava ir. Então, continuei minhas compras. Isso acabou se tornando uma rotina nas semanas seguintes. Toda vez que eu estava no Walmart, esse mesmo funcionário se aproximava, cumprimentava e iniciava uma conversa. Eu não me importava muito porque ele sempre parecia educado, embora, ao sair do trabalho, eu estivesse ansiosa para ir para casa e não quisesse muito papo. No entanto, ele começou a fazer perguntas um pouco mais pessoais, como se eu estava voltando do trabalho, onde eu trabalhava e onde morava. Isso começou a me deixar desconfortável. Não sabia se ele era apenas um funcionário amigável ou algo mais. Convenci a mim mesma de que ele era apenas gentil e continuei indo à loja. Isso mudou quando, em um dia, enquanto fazia minhas compras, ele se aproximou novamente. Perguntou como estava o meu dia e, em seguida, pediu meu número. Fui educada, mas recusei. Tive receio de ele entender errado se eu aceitasse. Além disso, parecia algo muito estranho. Pensando bem, nunca vi aquele homem realmente trabalhando. Ele estava sempre parado, conversando comigo. Quando disse não, ele pareceu ofendido. Tentei explicar minha razão, mas ele simplesmente virou as costas e foi embora, com uma postura completamente diferente. Depois que ele se afastou, continuei minhas compras, evitando as seções onde ele estava. Uns 10 minutos depois, paguei pelos produtos e saí da loja. Naquele dia, havia estacionado no fundo do estacionamento. Ao entrar no meu carro, notei que o funcionário estava em outro carro, não muito longe do meu. Não sei como percebi isso, mas ainda bem que notei. Presumi que ele estivesse no intervalo ou saindo do trabalho. Ele não parecia estar olhando para mim, o que foi um alívio. Saí da vaga, mas ele também saiu logo atrás de mim, seguindo-me enquanto eu fazia os 2 trajetos necessários para chegar ao meu apartamento. Ao chegar ao meu condomínio, fiquei mais assustada, pois tinha quase certeza de que ele não morava ali. Dei algumas voltas no estacionamento, sem parar no meu prédio, tentando despistá-lo. Quando percebi que ele continuaria me seguindo, decidi sair dali. Sem saber para onde ir, dirigi até uma estrada mais movimentada perto do horário de pico. Esperei por um momento em que o trânsito estivesse muito carregado, sinalizei e entrei rapidamente na avenida, de forma que o homem não conseguiu me acompanhar. Depois de dirigir por algum tempo, tive a ideia de voltar ao Walmart. Cheguei lá, fui ao balcão de atendimento ao cliente e contei o que tinha acontecido, dizendo que um funcionário havia me seguido até em casa. A equipe chamou alguém da seção de hortifruti para ajudar, mas ao descrever o homem disseram que ninguém com aquela descrição trabalhava ali. Foi quando percebi que ele provavelmente só estava usando um colete azul do Walmart. Talvez tivesse trabalhado em outro Walmart ou comprado o colete online. De qualquer forma, ele não era funcionário da loja. Isso me deixou ainda mais assustada. Eles prometeram ficar atentos caso ele voltasse, o que me tranquilizou um pouco, mas não muito. Depois disso, dirigi com cuidado de volta ao meu apartamento.
Felizmente não vi mais o homem ou o carro dele. Também acredito que ele não sabia exatamente qual era o meu prédio. Desde então não voltei mais a esse Walmart. Isso aconteceu no ano passado, quando eu estava fazendo compras no Walmart local em uma noite comum, durante a semana. A loja estava bem tranquila, provavelmente por volta de 20 horas ou 21 horas. Eu já estava lá havia cerca de 15 minutos e estava na seção de itens de fitness, olhando para aquelas pistolas de massagem. Não tinha planos de comprar uma naquele dia, muito menos no Walmart, mas estava considerando adquirir uma. Enquanto eu lia a embalagem, comecei a ouvir vozes na próxima seção, que era o corredor de brinquedos. Isso ficava mais ou menos na parte de trás da loja. Ouvi a voz de um homem e, em seguida, a voz de uma criança. A princípio, não prestei atenção, mas logo escutei o homem dizendo algo como: "Vou comprar este brinquedo para você se você vier comigo." Presumi que fosse o pai da criança, mas não entendia por que ele diria isso. Não conseguia ouvir o que a criança respondeu, mas logo o homem disse algo como: "Sua mãe disse que está tudo bem." Nesse momento tive um pressentimento estranho, pensando que talvez aquele não fosse o pai da criança. O homem começou a dizer: "Vamos, vamos", repetidas vezes. Ele começou a andar para o final do corredor, e isso me deixou com uma sensação muito ruim. Eu não sabia se estava sendo apenas curioso ou se realmente precisava fazer algo. Decidi passar pelo corredor e dar uma olhada. Saí do corredor onde estava e fui para o próximo, o corredor de brinquedos. Quando olhei, vi um homem de jaqueta preta e gorro de inverno segurando a mão de uma criança. Ele estava levando a criança para o outro lado do corredor, de costas para mim. Pensei rapidamente e disse: "Com licença", para o homem. Ele se virou surpreso e eu peguei um brinquedo aleatório da prateleira, um bichinho de pelúcia, e perguntei se ele achava que seria um bom presente para minha sobrinha. Enquanto falava, comecei a me aproximar deles. O homem respondeu que não sabia, e eu disse que pensei que ele pudesse saber. Então perguntei se aquela era sua filha, e ele respondeu que não, dizendo que estava apenas cuidando dela por um momento. Em seguida disse que precisava ir embora, e começou a se afastar com a criança. Eu não sabia se devia acreditar nele ou não. Talvez eu estivesse exagerando. Tentei me convencer de que era uma explicação razoável e comecei a caminhar na direção oposta. Estava dizendo a mim mesma que não havia nada de errado e que eu estava apenas paranoica. Mas, cerca de 30 segundos depois, ouvi a voz de uma mulher chamando um nome. Para esta história, vamos dizer que o nome era Sarah. Ela chamava Sarah em um tom não muito alto, mas o suficiente para que pessoas nos corredores próximos ouvissem, inclusive eu. Caminhei em direção à voz e encontrei a mulher alguns corredores adiante, mais para o centro da loja. Quando a alcancei, perguntei se Sarah era sua filha, e ela, preocupada, disse que sim. Meu pressentimento piorou. Disse a ela que talvez tivesse visto sua filha com um homem e que achava que eles estavam saindo da loja. Nós duas corremos em direção à entrada. Felizmente, isso tudo tinha acontecido há menos de um minuto, desde que vi o homem. Ao chegarmos à frente da loja, vimos o homem e a criança na área de autoatendimento. Ele estava comprando um brinquedo para a menina. A mãe da garota começou a gritar e o homem afirmou que estava apenas tentando ser legal e comprar o brinquedo para a menina. Mas percebendo que ninguém acreditaria nele, ele rapidamente tentou fugir. Saiu correndo pela porta e conseguiu escapar por um breve momento. Fiquei aliviada que a menina estivesse bem e de volta com sua mãe. Descobri depois que a criança havia se afastado da mãe para olhar brinquedos enquanto a mulher fazia compras em outra parte da loja. A mãe acreditava que a filha lá estava por perto, mas ela tinha se distanciado muito. Também soube que o homem foi encontrado pouco tempo depois do ocorrido. Eu me lembro de um Walmart perto de onde moro que costumava funcionar 24 horas. Não tenho certeza, mas acho que muitos Walmarts eram assim. Nos últimos anos, os que frequentei passaram a fechar por volta das 22 horas. Talvez o motivo seja por causa de situações como a história que estou prestes a contar. Isso aconteceu há vários anos, provavelmente em 2014. Na época, eu trabalhava em um emprego com horários malucos. Nunca sabia quando sairia, e algumas noites terminavam bem tarde. Uma vez saí do trabalho quase às 3 horas da manhã. Estava exausto, mas também com muita fome. No caminho para casa, parei em um Walmart 24 horas
para ver o que encontrava. Não havia restaurantes abertos por perto, então decidi procurar algo no corredor de lanches e talvez pegar uma bebida. Quando entrei na loja, fui direto para a seção de alimentos. A loja estava praticamente vazia, com apenas alguns funcionários espalhados. No corredor de lanches, fiquei olhando por alguns minutos, indeciso. Sempre tive dificuldade para escolher o que comer. Enquanto olhava, tive a sensação de que estava sendo observado. Achei estranho e olhei ao redor. No final do corredor, vi um homem parado, olhando para mim. Ele era alto e magro, vestindo um moletom preto da Adidas. Quando percebeu que eu o vi, continuou parado, sem olhar para nada em específico nas prateleiras. Ele desviou o olhar, mas algo nele parecia muito esquisito. Voltei a olhar os alimentos nas prateleiras e mudei para o próximo corredor, onde também havia comida. Mal tinha passado 10 segundos ali, quando vi o mesmo homem espiando lentamente na esquina do corredor, me observando de novo. Isso estava ficando muito estranho. Peguei um pacote de mix de castanhas e fui para o fundo da loja tentando me afastar. Ao chegar em um canto mais isolado, resolvi voltar para os corredores principais. Mas para minha surpresa, o homem já estava lá, parado e me observando. Comecei a andar pela loja, mas ele continuava me seguindo. Ele andava devagar, mantendo certa distância, mas sempre me acompanhando. Seu rosto estava quase sem expressão o tempo todo, e ele não dizia uma palavra. Isso estava me deixando frustrado e inquieto. Decidi que já era o suficiente e fui para uma área de caixas. Havia apenas um caixa aberto. Contei para a atendente que um homem estava me seguindo pela loja. Ela agradeceu por avisar e concordou que era estranho. Eu só queria ir para casa, comer algo e dormir. Depois de pagar, caminhei em direção à saída. Fiquei atento para garantir que o homem não estava me seguindo novamente. Fiquei aliviado ao ver que ele não estava por perto. Ao sair da loja, atravessei o estacionamento até meu carro. Meu carro estava estacionado um pouco distante das portas, não no final do estacionamento, mas também não muito perto. O local estava quase vazio, com alguns carros espalhados, provavelmente de funcionários. Assim que liguei o motor, olhei para frente e vi algo assustador. O homem estava correndo a toda velocidade, saindo do Walmart e vindo direto para o meu carro. Era o mesmo homem que estava me seguindo. Ele corria de forma intensa, como se estivesse desesperado, mas não fugia de nada. Estava vindo diretamente para mim. Por um segundo ou dois, fiquei tão confuso que só observei. Mas, quando percebi que ele estava prestes a chegar no meu carro, engatei a marcha e saí dali. Consegui sair apenas alguns segundos antes de ele me alcançar. Ele continuou correndo até eu sair completamente do estacionamento e entrar na rua. Consegui me afastar facilmente. Até hoje, não sei quem era aquele homem, porque me seguiu na loja ou porque correu em minha direção quando eu já estava no carro. A lição que aprendi foi nunca mais voltar a um Walmart no meio da noite. Essa história aconteceu comigo há cerca de 4 anos. Na época, eu costumava ir ao Walmart com frequência. Em um dia específico, fui apenas comprar 2 ou 3 itens. Era à noite. E, apesar de o Walmart estar razoavelmente movimentado, consegui encontrar o que precisava em cerca de 10 minutos. Enquanto eu estava em um dos corredores, um homem apareceu do nada e começou a conversar comigo. Ele tinha cerca de 1,73 metros, cabelos grisalhos e uma aparência um tanto peculiar. Ele perguntou meu nome e o que eu estava comprando. Notei imediatamente que ele não era funcionário da loja e sua abordagem me pareceu um pouco estranha. Respondi educadamente por 1 minuto, mas disse que precisava ir embora, pois ele estava começando a me deixar desconfortável. Fui direto para a área de autoatendimento e comecei a escanear meus itens. Olhei ao redor e percebi que ele havia me seguido por toda a loja, vindo de um corredor que ficava no extremo oposto. Ele não foi para um caixa aberto, mas veio direto até mim e ofereceu-se para pagar pelos meus itens. Recusei educadamente, perguntando por que ele queria fazer isso. Ele disse que só estava tentando ser gentil, mas agradeci e reforcei que compraria minhas coisas sozinho. Ele então saiu, mas não comprou nada e foi embora da loja. Quando terminei de pagar, fui em direção à saída. Assim que saí, lá estava ele, parado, me esperando. Ele me cumprimentou novamente, o que me assustou, mas respondi com educação. Em seguida, ele perguntou se eu queria ir até a casa dele. A situação ficou muito estranha. Disse que não,
Desculpei-me e comecei a caminhar em direção ao meu carro. Ele deu alguns passos na mesma direção, mas logo parou e não continuou me seguindo. Entrei no carro e fui para casa. Apesar dessa experiência desconfortável, não achei que fosse algo tão sério e continuei frequentando o mesmo Walmart. Cerca de um mês depois, voltei à loja para fazer compras de rotina. Era por volta das 20 horas e, enquanto eu estava em um dos primeiros corredores de alimentos, vi o mesmo homem novamente. No começo, não o reconheci, mas, após alguns segundos, lembrei-me do encontro anterior e decidi sair dali imediatamente. Quando comecei a me afastar, ele olhou para mim e percebeu minha presença. Fui para o outro extremo da loja, tentando evitar o homem. Ainda precisava pegar alguns itens na seção de alimentos, mas decidi esperar até que ele saísse. Para passar o tempo, comecei a olhar itens aleatórios em outra área, onde havia menos pessoas. Enquanto caminhava pelos corredores, notei que ele estava vindo na minha direção, ainda que a certa distância. Decidi sair o mais rápido possível, evitando ser vista. Coloquei minha cesta de compras, que já estava cheia, no chão e saí da loja apressada, sem passar pelo caixa. Quando cheguei em casa, estava aliviada por ter conseguido evitar mais um encontro com ele. Desde então, nunca mais o vi. Essa experiência me ensinou a ser mais cautelosa e a confiar no meu instinto quando me sinto desconfortável em situações como essa. Eu trabalhei em um Walmart alguns anos atrás, e essa foi a experiência mais estranha que tive lá. Eu trabalhava principalmente durante a noite, repondo as prateleiras. Era um trabalho tranquilo para mim. Eu começava por volta das 21 horas, no início da minha jornada, a loja ainda estava aberta, mas fechava cerca de 2 horas depois, por volta das 23 horas. Mesmo depois do fechamento, não havia muitos clientes circulando, o que tornava o ambiente mais tranquilo. Numa dessas noites, eu estava trabalhando no corredor de produtos para animais, que fica na parte mais distante da loja. Eu já estava ali há algum tempo, repondo uma prateleira sozinho. Quando a loja fechou, eu coloquei os fones de ouvido e comecei a ouvir música enquanto trabalhava, o que ajudava a passar o tempo. Foi então que, de repente, percebi uma movimentação no canto do olho. Achei que fosse um dos meus colegas de trabalho, mas ao olhar, não vi ninguém. Continuei trabalhando, pensando que era apenas minha imaginação. Alguns minutos depois, vi alguém no final do corredor, novamente no canto do olho. Olhei para trás, dessa vez, a pessoa não se afastou. Quando olhei com mais atenção, vi que não era nenhum dos meus colegas, mas um homem estranho, alguém que eu nunca tinha visto antes. Quando o encarei, ele desapareceu atrás do próximo corredor. Decidi ir até lá e verificar, e quando olhei para o outro corredor, o vi novamente, saindo dele e indo para o próximo. Isso me fez ficar nervoso, então tirei os fones e usei meu walkie-talkie para alertar que alguém estava dentro da loja, possivelmente sem permissão. 1 hora depois, fui para a área dos fundos, onde a loja era bem grande e eu estava sozinho. Quando passei por uma das prateleiras, achei que vi o homem de novo, escondido atrás de uma caixa. Eu sabia que ele estava lá, mas decidi agir como se não tivesse visto nada. Passei por ele e, ao fazer isso, comecei a ouvir barulhos atrás de mim. Mesmo com os fones de ouvido, comecei a ouvir passos. Instintivamente, corri para a saída da área dos fundos, tentando voltar para a loja. Os passos seguiram, e quando finalmente cheguei à porta, me virei e percebi que o homem não saiu atrás de mim. Corri até encontrar um colega de trabalho, o Al, que estava na área de eletrônicos naquele turno. Eu disse a ele que vi um homem nos fundos da loja, e ele decidiu me acompanhar para investigar. Com um pressentimento ruim, ambos fomos até os fundos. Quando chegamos, ouvimos um barulho vindo de uma das portas dos fundos, uma porta raramente usada, que dava para o exterior da loja. Quando fomos mais perto, vimos o homem saindo da loja e a porta se fechando atrás dele. Até hoje, não sei como esse homem conseguiu entrar. Minha única suposição é que ele tenha se escondido em algum lugar dentro da loja até depois de fecharmos. Fico me perguntando o que ele planejava fazer enquanto me seguia pelos corredores, mas felizmente nunca descobri. Não demorou muito para que eu decidisse sair daquele emprego e, desde então, nunca mais passei por algo tão estranho.